Em cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene Lopes em cobertura internacional, desta vez em Nova York, Assembleia Geral da ONU. Oi, Edilene, sobre a expectativa para o encontro entre Lula e Trump, que o presidente brasileiro deve oferecer ao norte-americano na reunião de negociação contra o tarifaço. Bom dia mais uma vez, Kátia, Eustáquio, aos nossos ouvintes. O que nós sabemos é que o que Lula não vai oferecer para o presidente americano Donald Trump. Ontem, em entrevista coletiva de encerramento da passagem dele por Nova York, que ficou aqui por 3 dias para a abertura da Assembleia Geral da ONU e também fez eventos paralelos, Lula disse o seguinte: eu não me meto nas eleições dos Estados Unidos e Trump não se mete nas eleições do Brasil. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que não vai aceitar que Trump coloque a questão de Jair Bolsonaro como condição para negociar qualquer que seja o papel ou a diminuição de punição para o Brasil. Se referindo principalmente ao tarifaço, que foi uma sanção coletiva, digamos assim, porque afeta todos os brasileiros, aplicada por Donald Trump e que numa carta foi justificada em função da situação do tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo judiciário. Então, Lula, quando diz que não vai se meter nas eleições dos Estados Unidos e não quer que Donald Trump se meta nas eleições do Brasil, ele está dizendo que não aceita uma interferência na política doméstica e que não como condição que Donald Trump tente livrar Jair Bolsonaro de sua condenação ou algo do tipo, em troca de diminuir a sanção ou a medida unilateral que aplicou o Brasil com esse tarifaço. Então, essa é uma questão que ficou muito clara na entrevista coletiva do presidente ontem, que ao ser perguntado várias vezes sobre o mesmo assunto, na tentativa da imprensa de conseguir uma resposta diferente ou de arrancar algo dele, não respondeu o que ele vai colocar na mesa de negociação. Claro, como faz todo grande negociador. Nem Lula nem Trump vão anunciar o que vai ser feito nesse encontro. Vão levar suas cartas e vão colocá-las só quando estiverem à mesa. É só na semana que vem, se esse encontro acontecer de fato, e ele deve ser à distância, que nós vamos saber se esse flerte iniciado aqui em Nova York, em que Donald Trump diz que rolou uma química e o presidente Lula diz que rolou uma química mesmo, é que nós vamos saber se essa porta aberta, que já estava sendo aguardada pelo governo brasileiro há algum tempo, mas de surpresa acabou sendo aberta aqui em Nova York, já que Trump estava receptivo e até tomou a iniciativa, se isso vai surtir de fato algum efeito prático, se vai funcionar ou ter resultado positivo ou não. Por enquanto, apesar de estar sendo comemorado como um início, uma abertura de canal direto entre Lula e Trump, que vamos lembrar não havia, nós só saberemos se o resultado vai ou não ser positivo na semana que vem, Kátia e Eustáquio. Oi, Edilene, e com a fala de Lula aí em Nova York, qual foi o papel do presidente no arquivamento da PEC da blindagem? Pois é, Eustáquio, a fala do presidente Lula aqui foi uma fala meio que fora do script, porque, só para o pessoal em casa entender, nessas entrevistas coletivas que normalmente o Lula dá no exterior, são 3 perguntas para a imprensa nacional e 3 para a internacional, porque se lota uma sala nos eventos, existe uma sala de entrevistas coletivas aqui na ONU e a imprensa internacional vai acompanhar também, então nós nos dividimos na imprensa. No caso de ontem nós fizemos um sorteio, porque muitos de nós queremos fazer pergunta e eu não estava contemplada nesse sorteio, mas também queria perguntar. Então, ao final das contas, eu meio que forcei ali a barra, fazendo uma pergunta fora do script para que ele falasse do assunto mais importante do dia, que foi a PEC da blindagem. E Lula acabou falando que essa PEC foi um equívoco histórico. Mas antes disso, tem uma trajetória e tem uma história. Lula já tinha se posicionado contrário à PEC da blindagem, ela acabou passando na Câmara dos Deputados, esse pepino ficou na mão do Davi Alcolumbre. Então, quando o presidente Lula, não ele em pessoa, mas o Partido dos Trabalhadores, a esquerda, mobilizou aquele tanto de artista para fazer as manifestações no domingo, quando a PEC da blindagem já estava pegando mal, o que aconteceu foi uma pressão para que Davi Alcolumbre arquivasse essa PEC, ou seja, ele não poderia fazer o contrário por causa da pressão popular. Já tinha parlamentar justificando que tinha votado a favor, mas que tinha cometido um erro. Depois, na Comissão de Constituição e Justiça, ela foi desaprovada, ou seja, recebeu parecer negativo. Se no plenário Davi Alcolumbre colocasse essa PEC da blindagem em pauta, ele poderia até ficar bem com alguns pares, mas diante do público ia ficar como um inimigo da pátria. Então, o que Lula fez foi uma articulação também de bastidores, mobilizando a base, tornando a PEC ainda mais conhecida e menos popular, já que ela protege os parlamentares e os coloca
coloque uma categoria diferente do cidadão comum, permitindo que eles possam cometer crimes sem serem julgados como as outras pessoas são. E aí Davi Alcolumbre não teve saída. Então, para ele, ficou até uma situação mais confortável no Congresso de dizer não aos seus pares. Olha, eu sei que muita gente quer, mas se eu pautar é ruim para mim, é ruim para vocês. E assim, Davi Alcolumbre fez o arquivamento. Por esse motivo também, eu fiz tanta questão de perguntar ao presidente Lula, ele até respondeu que normalmente não fala de questões nacionais em entrevistas que dá no exterior, mas era um posicionamento importante, qualquer que fosse o presidente, contra ou a favor da PEC, é preciso ouvir o presidente da República sobre esse tema, que ontem foi o tema mais importante do Brasil. Então, o papel anterior de Lula nessa articulação foi mobilizar para uma pressão grande contra o Congresso Nacional para constranger a ponto de o presidente da Casa ter que dizer: não vou colocar em pauta porque é um assunto extremamente impopular. Kátia e Eustáquio.